Oi, pessoal, tudo bem? A Aline aqui, professora do The Rose Method, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre respiração e estados mentais. Quando nós falamos da conexão entre respiração e estados mentais, nós estamos correlacionando o efeito que a respiração tem, e que eu mencionei já um pouquinho nos outros vídeos, sobre sobre o nosso sistema nervoso, tanto o nervoso simpático, autônomo simpático, quanto o sistema nervoso autônomo parasimpático. Bom, quando nós estimulamos através da respiração o sistema nervoso voluntariamente, né, nós fazemos isso com diferentes tipos de respiração, ou seja, respiratórios que nós usamos pausas em tempos diferentes, né? E também existe uma diferença entre a respiração baixa ou abdominal, a respiração média e a respiração alta. Quando nós fazemos a respiração baixa, a tendência é ativar o sistema nervoso autônomo parasimpático. Quando nós fazemos a respiração média, nós ativamos os dois, tá? Proporcionalmente, vamos dizer aí 50-50. E quando fazemos a respiração alta, que é a mais comum, que a maioria das pessoas faz no dia a dia sem perceber, de forma automatizada, nós estimulamos o sistema nervoso simpático. E qual a diferença entre esses dois, digamos, essas duas facetas do sistema nervoso autônomo? De forma simples, tá? Bem prática, o que vai acontecer é o parasimpático ele vai estar relacionado a um estado de maior descontração, de relaxamento, e aí ele ativa algumas funções no nosso corpo. Dentre elas, o bocejar, o aumento da salivação, o aumento do movimento peristáltico e a redução da variabilidade ou do ritmo cardíaco. Ao contrário, o simpático vai ativar uma aceleração ou um aumento da variabilidade cardíaca, aumento do ritmo respiratório vai fazer isso também, né? Que mais? Redução dos movimentos peristálticos, redução da salivação. Então, quando você fica nervoso, né, que você sente a boca seca, isso acontece porque você ativou o sistema nervoso simpático, tá? Ok, então vamos usar isso como uma referência. Quando a gente fica nervoso, o que acontece? A nossa mente, então, a gente tem um estado, a representação emocional, né, que seria um estado de nervosismo que provoca uma série de sinais e sintomas no nosso corpo, mas o que causa, o que aciona esse estado de nervosismo, de tensão, de estresse, normalmente é um gatilho mental. Então, ou alguém fala alguma coisa, ou a pessoa faz alguma coisa, olha para você de algum jeito, ou uma condição em que você se sinta mais pressionado, né? Seja uma exposição maior, seja no trabalho, ou seja uma exposição da sua vulnerabilidade, da sua fragilidade de alguma forma. Isso vai fazer com que ative, né? Ou melhor, para cada pessoa vai ser um, mas enfim, esses gatilhos, esses ativadores vão fazer com que se desencadeie um estado mental, né? E esse estado mental normalmente é um estado de bastante turbulência, né? Quando nós ficamos tensos e estressados, a nossa mente fica muito com um volume de informações e associações muito grande, que é uma forma de nós buscarmos uma solução para aquilo que pareceu ameaçador para nós, né? Então, é algo que naturalmente vai acontecer justamente para que você consiga sair daquela circunstância de desconforto, que pode ser através de uma solução inteligente, se você conseguir gerenciar o seu emocional, e a gente vai fazer isso também com o ritmo respiratório, ou pode ser uma saída mais instintiva, né? Então, às vezes algumas pessoas realmente passam mal, têm um enjoo e tal, e precisam se retirar daquela situação, né? Se ela gerou muita tensão e muita pressão. Tá, mas o que interessa isso com a relação com a respiração? Então, assim, quando nós sabemos que alguma circunstância ela causa um desconforto emocional para nós,
que nos gera tensão, nós sabemos que vamos começar a respirar mais rápido, vamos ficar provavelmente com a boca seca, vamos ter, às vezes, uma tensão ali acumulada na região abdominal, uma contração, uma tensão que se acumula na região do ombro, enfim. Quando nós sabemos disso, nós podemos nos preparar. Então, por exemplo, você vai fazer uma apresentação importante no trabalho, ou você tem um atendimento, uma entrevista, né, às vezes entrevista de emprego, etc. Você sabe que vai ficar nervoso antes de você se colocar naquela circunstância, pelo menos 1 hora, meia hora antes, dependendo do caso até mais próximo, 15 minutos antes, se você tiver condições, né? Às vezes dá uma fugidinha para o banheiro, né, para ter um lugar mais reservado, e aí faz uma respiração mais profunda e pausada. A respiração mais simples, que eu já falei algumas vezes, que é aquela que você inspira, para com os pulmões cheios e exala no mesmo tempo, tá? Essa é a forma mais simples. Se não der, não, mas eu nem consigo fazer direito essa respiração. Tá, então treine no seu dia a dia, fazer a respiração baixa e sempre pelas narinas, né? Lembrando lá a primeira aula, e fazer essa respiração baixa bem profunda. Então, levar, sei lá, 5, 6, 8, 10 segundos para inspirar e, ao mesmo tempo, um tempo próximo do que você inspirou para exalar. Se você fizer isso com uma determinada constância, claro que vai ficar mais fácil. Mas se na circunstância você sabe que aquilo vai gerar nervosismo antes de começar a gerar, ou seja, aí eu sei que a hora que começar a chegar bem perto eu vou ficar nervoso. Então, antes disso, você para tudo, acha um cantinho para você, seja antes de sair da sua casa, ou seja, já no lugar onde você precisa estar, caso seja presencial, né? E você faz essas respirações bem longas e preferencialmente abdominais. Se ao contrário, o que isso tem a ver, então? Isso vai fazer com que seja ativado o sistema nervoso parasimpático e que você induza uma maior descontração do seu corpo e evite essa resposta impulsiva ou instintiva que vai estimular o sistema nervoso simpático. Então, é como se você usasse esse mecanismo para impedir que de forma automatizada você entre naquele turbilhão de pensamentos e fique então num modo muito acelerado, muito alerta, mas por outro lado muito tenso. O estado ideal quando nós queremos estar presentes ou estarmos mindful, né, que é o que deu o nome famoso do mindfulness, né, de sentir presente, sentir pleno e atento e tal. Esse estado, ele é um estado em que você está descontraído, mas muito concentrado, muito atento. Porque a tendência é que quando nós estamos muito atentos, normalmente nós estamos muito alertas, muito alertas. É um pouco estranha essa expressão, mas é isso mesmo. Então, se nós ficamos alertas demais, nós estamos atentos, só que nós estamos tensos, que é como o nosso corpo reage a situações de ameaça. Quando nós não temos nada que seja ameaçador para nós, e ameaça também podemos considerar desafios, então alguma coisa que te desafie pode ser ameaçador, mas num nível que você tem vontade de enfrentar, que você tem condições também de enfrentar, não só vontade, né? Você tem energia e potencial suficiente para enfrentar. Nesses casos, nós ficamos muito alertas, né? Então, nosso corpo se prepara, por exemplo, ativando o sistema nervoso simpático, ele se prepara para isso, e nós ficamos mesmo mais focados, mais atentos. No entanto, é uma atenção tensa, né? Uma atenção nervosa, que gera desconforto físico depois, que gera muito cansaço. E no caso do estado de mindfulness, que você está presente, está atento, mas está descontraído, está relaxado, seja física ou mentalmente também, a sua mente não está em estado de tensão. O que é tensão? Vamos
dar uma pequena descrição do que seria uma tensão mental. É quando você não consegue se livrar do volume de pensamentos que estão sendo associados na sua mente e, ainda assim, né, com esse volume de pensamentos, são associações conectadas com aquele problema, aquilo que apareceu e que você precisa solucionar. No entanto, nem sempre nós conseguimos estar, como fala, aptos a solucionar aquilo, né? Então, esse volume de pensamentos que vem não necessariamente estão relacionados à solução. Muitas vezes eles estão relacionados apenas com o medo de perder algo, né? Seja a sua reputação, seja algo tangível, né? Que seja físico, dinheiro, enfim, né? E esse medo, ele nos bloqueia, nos trava. Ao invés de nos fazer entrar em contato com aquilo e solucionar, muitas vezes, não estou dizendo que sempre, tá? Mas muitas vezes nos paralisa, né? Ou nos tira daquela situação, ainda que seja, por exemplo, desmaiando. Algumas pessoas ficam tão nervosas que o próprio corpo, ele manda um comando para desligar, né? Então, isso não te ajuda necessariamente a solucionar aquele problema ou a vencer aquele desafio, né? Para a maioria das pessoas, acaba sendo um estado mental que não é produtivo. Então, o que nós queremos? Nós queremos nos preparar para que estejamos emocionalmente estáveis ou mais prontos para lidar com imprevistos, né, etc. Como até já falei em alguns vídeos lá na série sobre ansiedade, e treinar um estado mental que seja, óbvio, na hora que você está diante do desafio daquela ameaça para você, que você consiga mudar a sua respiração e estabilizar o ritmo cardíaco, aumentar a salivação para você conseguir falar bem, né? No caso, às vezes é necessário, e ao invés de sentir todos aqueles sintomas. Mas a ideia de um treinamento regular, né, de respiração, e aí eu sempre deixo no meu vídeo, aqui na descrição do vídeo, o link para acessar a nossa plataforma, para você ter acesso a 14 dias gratuitos de aulas de respiração e meditação, respiração e de movimento também, que é um treinamento isométrico, que tem um dos nossos vídeos aqui também. Então, esses treinamentos regulares, né, que você comece a colocar toda semana, 2 vezes por semana, 3, quem sabe até consiga treinar respiratórios todos os dias, isso vai fazer com que você consiga ter um resultado mais rápido e que o seu estado mental ao longo do dia, você consiga ter mais tempo de estado mental mais estável, vamos dizer assim. Então, antes você ficava, sei lá, 70% do tempo do seu dia em estado de alerta ou de ansiedade ou de nervosismo ou de tensão, né? E aí os outros 30% ou você estava dormindo ou você estava relaxado, né? Em outro estado relaxado. E você consegue ir aumentando o tempo do dia, né, o percentual, vamos dizer assim, então de 30 para 40, de 40 para 50, etc. Cada pessoa, obviamente, dependendo da sua atividade, vai ter mais ou menos condições de manter esse estado mais longo, mas ele vai se tornando mais comum para você. Então, da mesma forma que você pode escolher, por exemplo, entre, vou fazer uma tarefa intelectual, vou fazer uma tarefa manual, você consiga voluntariamente mudar, né, de estados, de um estado de tensão, atenção tensa para um estado de atenção descontraída voluntariamente. Por quê? Porque você exercitou. E aí, naquele exercício, justamente o que nós treinamos é a atenção vai para um único foco e aí dispersa, normal. Aí traz de volta, dispersa. Aí você exercita trazer de volta, dispersa. Traz de volta, dispersa. A gente vai fazer isso tanto no respiratório
quanto nos exercícios de meditação. E, além disso, o próprio fato de ampliar a sua capacidade pulmonar, de melhorar a sua respiração do dia a dia, já vai mudar a forma como o seu corpo funciona, então, o sistema orgânico todo, todos os sistemas, incluindo o sistema nervoso. Então, se você está vivendo num padrão de estímulo constante, então o sistema nervoso autônomo está principalmente ativando, né, o simpático, ao invés, né, de um tempo maior no parasimpático, então está faltando compensar isso, porque no simpático nós estamos sempre gastando mais energia e quando ativamos o parasimpático nós conseguimos recuperar essa energia que nós gastamos. Só que muitos de nós, ao longo do dia, acaba não tendo chance, muitas vezes, porque nós não paramos para pensar nisso, de colocar, né, esses intervalos também que nos ajudem a ter essa recuperação. Então é isso. Quer dizer que só existem esses, quando eu falo de estados mentais, é assim, né, totalmente alerta ou relaxado, mais atento? Não, não são os únicos, tá? O próprio estado do sono, por exemplo, nós passamos por estágios de funcionamento cerebral e, obviamente, também de projeção na nossa tela mental que são diferentes. Mas aí a gente não vai entrar nesse mérito, tá? O mais importante mesmo é conseguir entender como a respiração e também a meditação, né, que acaba sendo, essas duas ferramentas acabam sendo fundamentais para isso, conseguem treinar o nosso cérebro e, por consequência, a nossa mente a estar mais atenta, mais relaxada simultaneamente, tá? Então é isso, espero que tenham aproveitado. Se tiverem dúvidas, mandem aqui nos comentários para mim e continuo mantendo o convite também, para que vocês venham participar das aulas durante 14 dias gratuitos, tá bem? Um abraço.